Correge continua com a gente, então ele volta aqui, porque ainda tem mais informações. Correge, a respeito, eu estava dizendo que você está numa das pontas mais difíceis, que é um momento de profunda dor para os familiares, quando eles vão até o Instituto Médico Legal. Mas você também está acompanhando uma outra ponta relativa a investigações. Exatamente, Thiago, porque ao longo do dia também vimos algumas notas da Prefeitura do Rio de Janeiro apontando para a falta de licenças do Flamengo para que existisse aquele alojamento no centro de treinamentos que recebia os atletas que foram vítimas desse incêndio. O Flamengo, obviamente, não se manifestou de forma oficial, mas aos poucos, através de fontes dentro do clube, nós da equipe do Grupo Globo vamos apurando as posições do Flamengo que devem ser confirmadas ao longo desse fim de semana. Uma primeira informação que chama a atenção é a seguinte: esses contêineres, que são chamados de módulos habitáveis, eram alugados a uma empresa terceirizada, chamada NHJ Brasil. Essa informação, inclusive com uma entrevista de um responsável pela NHJ Brasil, ela pode ser confirmada também na entrevista dada ao Fred Gomes, nosso produtor da TV Globo, do Expresso, de quem acompanha o caso. Nessa entrevista, esse representante que não se identificou, ele diz o seguinte, que a empresa, de fato, aluga esses contêineres ao Flamengo, já os aluga há um bom tempo, isso não é dessa administração do Flamengo, é de administrações anteriores, e o Flamengo é o responsável, tanto pela questão já os aluga há um bom tempo, isso não é dessa administração do Flamengo, é de administrações anteriores, e o Flamengo é o responsável, tanto pela questão da segurança, pelos seguros que envolvem a existência daquela estrutura ali dentro do Ninho do Urubu, e também responsável pela instalação de ar-condicionado e de equipamentos de segurança, como, por exemplo, incêndio, com equipamentos anti-incêndio, todo o fornecimento dessa estrutura para evitar desastres como os que aconteceram. O Flamengo, pelo seu lado, já diz extraoficialmente que esses contratos existem e o Flamengo tem alguns documentos que garantem que tudo estava dentro do normal. Portanto, ao longo do fim de semana, a diretoria do Flamengo deve se manifestar, é claro. Criou-se um comitê de crise em que está sendo avaliada toda a situação desse desastre que aconteceu no Ninho do Urubu, e ao longo do fim de semana a diretoria do Flamengo deve vir a público informar qual é de fato a relação com aquele equipamento que recebia os jogadores da base do Flamengo, repito, 10 vítimas, e esses corpos estão aqui no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. A gente sabe que o presidente Rodolfo Landim está em contato direto com algumas das famílias, e essas famílias estão hospedadas num hotel na zona oeste do Rio de Janeiro, bem mais próximo do Ninho do Urubu do que o IML, onde eu estou nesse momento.